O silêncio que te acompanha não é paz. É um grito que ninguém está ouvindo. Um peso estranho no peito. Um silêncio que não é paz. É vazio. Uma sensação de que você está andando, vivendo, fazendo tudo. Mas por dentro, alguma coisa está se desfazendo devagar. E o pior, ninguém vê. Você tenta explicar, mas não consegue. Porque não é só cansaço, não é só problema. É algo mais profundo. É como se sua mente não desligasse nunca. Como se seus pensamentos te puxassem para baixo. Mesmo quando tudo aparentemente está bem. Você sorri, mas sente que está quebrando por dentro. Você continua, mas já não sabe mais de onde está tirando força. E tem momentos que são ainda mais difíceis. Quando você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio vem. E nesse silêncio, tudo aparece. As preocupações, as inseguranças, as lembranças que você tentou enterrar, as palavras que disseram para você e que ficaram. E aí você percebe uma coisa, que talvez você nunca teve coragem de falar em voz alta. Você está cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de segurar tudo sozinho, cansado de fingir que está tudo bem quando não está. E no fundo, existe uma pergunta que ecoa aí dentro, quase como um sussurro. Até quando eu vou aguentar assim? Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo. E talvez você não tenha percebido, porque essa sensação que você carrega, esse peso, esse desgaste, não começou hoje. Isso vem se acumulando. Dias, semanas, talvez anos. E pouco a pouco, foi roubando sua paz. Foi tirando sua clareza. Foi fazendo você duvidar até de quem você é. E o mais perigoso é que você começou a se acostumar com isso. Começou a achar normal viver cansado, viver ansioso, viver com medo. Mas não é normal. E tem algo tentando te fazer acreditar que isso é o seu estado permanente, que você nasceu para viver assim, que não tem saída, que essa sensação vai ficar. Só que não vai, porque se você chegou até aqui, existe um motivo. E talvez esse seja o momento exato em que algo começa a mudar. Mas antes disso, você precisa encarar uma coisa. Esse peso que você sente não é só emocional. Tem algo mais profundo envolvido, algo que você ainda não nomeou, mas que já está afetando sua vida de formas que você nem percebeu completamente. E hoje, isso vai ser exposto. Porque você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Algo vai ser quebrado. Algo vai ser revelado. E você vai entender por que você tem se sentido assim por tanto tempo. Mas fica até o final. Porque o que começa agora não é só uma oração. É um confronto. E talvez seja exatamente o que você precisava, mas estava evitando. Agora, respira. Porque isso aqui é mais profundo do que parece. Antes de continuar, tem um motivo para você estar aqui agora. Não é por acaso. Amados e amadas, bem-vindos ao canal Altar do Clamor. O que a gente vai viver aqui hoje não é só uma oração. É um encontro de verdade. Sem filtro, sem distração. Só você e Deus. E talvez você tenha chegado aqui sem saber exatamente o porquê. Talvez foi só mais um vídeo que apareceu. Talvez você nem estava procurando isso. Mas mesmo assim, você ficou. E isso diz muito. Porque no meio de tanta coisa, no meio de tanto barulho, alguma parte de você reconheceu que precisava parar. Que precisava ouvir algo diferente. Que precisava sentir algo real. E eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. O que você está sentindo é real. Essa angústia que aperta do nada. Esse vazio que aparece mesmo quando tudo está bem. Esse cansaço que não passa, mesmo depois de descansar. Isso não é frescura. Isso não é fraqueza. E você não está exagerando. Tem gente que vai tentar minimizar. Vai dizer que é coisa da sua cabeça, que é só uma fase, que vai passar. Mas não é assim, porque quando dói, você sente. E quando pesa, você carrega. E só você sabe o quanto isso tem te consumido em silêncio. Tem momentos em que você se sente sozinho,
mesmo estando rodeado de gente. Momentos em que parece que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você. E aí você guarda, engole. Finge que está tudo bem. Segue como dá. Mas por dentro, continua tudo ali. E sabe o que é mais difícil? É quando você começa a duvidar de si mesmo. Quando começa a pensar que talvez o problema seja você. Que talvez você esteja quebrado de um jeito que não tem conserto. Mas escuta isso com atenção. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado. Você não está fraco. Você está cansado de lutar sem descanso. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O que você sente não te define, mas revela que você está carregando mais do que deveria. E talvez, só talvez, você nunca aprendeu a soltar. Nunca teve um espaço seguro para isso. Nunca teve alguém que te conduzisse a deixar esse peso sair de verdade. Mas hoje, isso muda, porque aqui, agora, nesse exato momento, você não precisa fingir mais nada. Você não precisa ser forte. Você não precisa esconder. Pode baixar a guarda, pode respirar. Porque o que vai acontecer daqui para frente vai tocar em lugares que você nem lembrava mais que existiam. E não é por acaso que você chegou até aqui. Existe algo sendo preparado. Algo que vai começar a acontecer dentro de você. E talvez você ainda não consiga entender completamente, mas já dá para sentir. Tem algo se movendo. Algo que está prestes a ser revelado. E isso é só o começo. Agora presta atenção nisso, porque essa parte muita gente ignora. Nem tudo que você sente começou em você. Nem todo o peso que você carrega é realmente seu. E nem toda dor é só emocional. Existe um tipo de batalha que não aparece, não faz barulho, não deixa marca visível, mas corrói por dentro. É sutil, silenciosa e justamente por isso, perigosa. Porque você não percebe quando começa. Só percebe quando já está cansado demais, quando já perdeu a paz, quando já não consegue mais pensar com clareza. E aí você tenta resolver do jeito que dá. Tenta distrair a mente. Tenta ocupar o tempo. Tenta ignorar. Mas não adianta. Porque isso não está só na superfície. Tem algo mais profundo acontecendo. Algo que mexe com sua mente, com suas emoções, com a forma como você se enxerga. Já reparou como às vezes pensamentos aparecem do nada? Pensamentos que não combinam com quem você é, ideias que te colocam para baixo, sensações que parecem invadir, sem pedir permissão, e você tenta lutar contra isso. Mas quanto mais luta, mais parece que se cansa. Como se estivesse gastando energia em algo que não vê. E talvez você esteja. Porque existem influências que não são visíveis, mas são reais. Ambientes carregados, palavras lançadas, situações mal resolvidas, momentos que abriram portas sem você perceber. E essas coisas não somem sozinhas. Elas ficam, se acumulam e começam a afetar tudo. Seu humor muda, sem explicação. Sua energia some, sem motivo claro. Sua vontade diminui, sem aviso. E o mais perigoso é quando isso começa a parecer normal. Quando você aceita viver assim. Quando você acha que essa versão cansada é quem você se tornou. Mas não é. Isso não é quem você é. Isso é o efeito de algo que precisa ser confrontado. E talvez você tenha sentido isso mais forte nos últimos dias. Talvez tenha tido noites estranhas, pensamentos repetitivos, uma inquietação que não passa. Talvez você tenha sentido que algo está fora do lugar, mas não conseguiu explicar o que era. E isso te deixou ainda mais perdido. Mas existe um motivo, nada disso é aleatório. Existe uma raiz. E hoje, essa raiz vai ser exposta. Porque quando a luz entra, o que estava escondido aparece. E quando aparece, perde força. Mas antes disso acontecer, você precisa fazer uma escolha. Continuar ignorando ou encarar de frente. Porque o que vem agora não é leve, mas é necessário e pode ser exatamente o que vai te libertar. Então não sai. Fica até o final,
Porque existe algo sendo quebrado, nesse exato momento, mesmo que você ainda não veja. Então, para. Para agora. Se puder, diminui o ritmo. Se estiver fazendo alguma coisa, desacelera. Se tiver barulho ao seu redor, tenta se desligar um pouco. Porque o que está acontecendo aqui não é comum. E não é coincidência, tem momentos na vida que são divisores, momentos que parecem simples por fora, mas por dentro estão carregados de algo muito maior. E esse é um desses momentos. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, mas não está. Você está aqui, e isso já diz muito. Porque existe uma janela aberta agora, um espaço, e esse espaço não fica aberto o tempo todo. Tem coisas que só acontecem quando a gente decide parar, quando a gente decide ouvir, quando a gente decide se entregar de verdade. E talvez faz tempo que você não faz isso. Faz tempo que você não para de verdade, que não se permite sentir, que não se permite soltar. Sempre correndo, sempre tentando resolver tudo, sempre segurando. Mas agora, não. Agora é diferente. Agora, você não vai fugir. Agora você vai encarar. Porque aquilo que você vem empurrando, aquilo que você vem evitando, aquilo que você tenta esconder até de si mesmo, vai vir à tona. E não é para te destruir, é para te libertar. Mas isso exige algo de você. Presença, entrega, sinceridade. Não adianta ouvir por ouvir. Não adianta deixar de fundo. Isso aqui precisa da sua atenção, do seu foco, da sua disposição de ir até o fim. Porque tem algo sendo preparado. E você precisa estar inteiro nesse momento. Talvez você sinta um desconforto agora. Talvez algo dentro de você queira sair. Talvez venha uma vontade de parar, de pular, de ignorar. Mas isso também diz muito. Porque quando algo começa a ser tocado de verdade, a reação vem. E é exatamente aí que muita gente desiste. Mas você não. Não hoje. Hoje você fica. Hoje você vai até o final. Porque o que começa aqui não termina da mesma forma. E o que vai acontecer vai mexer com coisas que estavam presas há muito tempo. Então respira fundo. Se puder, fecha os olhos por um instante. Sente esse momento. Porque agora a gente vai entrar em algo mais profundo. Algo que não é só palavra. É presença. E é agora que começa de verdade. Agora, sem pressa. Respira mais uma vez. Mais fundo. Se puder, fecha os olhos por alguns segundos, ou simplesmente abaixa um pouco a cabeça. Não precisa de posição perfeita. Não precisa de palavras bonitas. Só precisa ser real. Do jeito que você está, agora. Porque Deus não espera que você chegue pronto. Ele encontra você exatamente onde você está. No meio do cansaço. No meio da dúvida. No meio dessa confusão que você nem sabe explicar direito. E talvez faz tempo que você não fala com Deus de verdade. Não aquelas palavras repetidas, não algo automático, mas uma conversa sincera, sem filtro, sem tentar parecer forte, sem esconder o que dói. Então faz isso agora, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja só dentro da sua mente. Se abre, porque esse momento é só seu. E existe algo muito profundo nisso que a gente está prestes a fazer. Porque quando você ora, não é só você falando. Existe uma resposta, existe presença. Existe algo que se move, mesmo quando você não vê. E hoje, essa oração vai ser diferente. Porque ela não vai passar pela superfície. Ela vai tocar na raiz. E é aqui que entra algo que talvez você já tenha ouvido. Mas hoje, vai fazer sentido de um jeito diferente. O simples Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é só uma frase bonita, é uma declaração. É uma verdade que confronta tudo aquilo que tem te feito sentir vazio, perdido, sem direção. Porque quando Ele é o seu pastor, você não está sozinho. Quando Ele guia, você não está perdido. Quando Ele cuida,
Você não está abandonado. E mesmo quando você anda por vales escuros, mesmo quando tudo parece incerto, Ele está lá, com você. E talvez você não tenha sentido isso nos últimos dias. Talvez tenha parecido o contrário, mas isso não muda a verdade. A presença não depende da sua percepção. Ela continua ali. E agora, você vai começar a perceber. Então fica aqui. Se entrega, porque a partir de agora, a gente não vai só falar sobre isso. A gente vai entrar nisso, de verdade. E tudo aquilo que estava escondido vai começar a ser revelado. Agora, em silêncio. Abre seu coração, porque a oração começa agora. Pai, aqui estou. E não estou vindo com palavras bonitas. Não estou vindo tentando impressionar. Eu estou vindo do jeito que eu estou. Cansado, confuso, carregando coisas que eu nem sei explicar direito. E o Senhor sabe. O Senhor sempre soube. Antes mesmo de eu falar, antes mesmo de eu entender, o Senhor já conhecia tudo o que está aqui dentro. Então agora, eu não escondo mais. Eu me coloco diante de Ti, por inteiro, sem máscara, sem defesa, sem tentar parecer forte. E eu te peço, começa a revelar. Revela tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que foi se acumulando dentro de mim, tudo aquilo que eu fui ignorando, empurrando, escondendo. Vai nas áreas que eu evitei, vai nos pensamentos que eu tentei calar, vai nas emoções que eu não soube lidar. Vai lá, onde eu nem gosto de olhar, porque eu sei que só o Senhor pode iluminar o que está escuro, só o Senhor pode trazer clareza onde existe confusão. Então entra, Pai, entra na minha mente, toca nos pensamentos que se repetem, aqueles que me acusam, que me diminuem, que me fazem duvidar de mim mesmo. Mostra de onde isso veio, mostra a raiz, porque eu não quero mais viver preso em coisas que eu nem entendo. Entra nas minhas emoções, naquilo que eu sinto, mas não consigo explicar, na tristeza que aparece sem motivo, na ansiedade que aperta do nada, na inquietação que não me deixa descansar. Revela, Pai, mostra o que está por trás disso. Vai também nos ambientes, na minha casa, se no meu quarto, nos lugares onde eu passo mais tempo. Se existe algo que está carregado, se existe algo que não vem de Ti, se existe alguma influência, alguma marca, alguma presença, mostra, expõe, tira da sombra e traz para a luz, porque aquilo que está escondido continua agindo, mas aquilo que é revelado perde força. Vai nas lembranças, naquilo que aconteceu e ficou, nas palavras que me disseram, nas situações que me marcaram, nos momentos que me feriram, e eu nunca tratei de verdade. Revela, Pai, não para me machucar, mas para me curar. Mostra aquilo que ainda está aberto, aquilo que ainda dói, aquilo que ainda me prende ao passado, sem eu perceber. E enquanto o Senhor revela, me dá força para olhar, porque eu sei que tem coisas que eu evitei por muito tempo. Mas hoje, eu não fujo mais. Hoje eu encaro, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo no vale, mesmo nas partes mais escuras, o Senhor não se afasta. Então continua, Pai. Vai mais fundo. Vai além do que eu consigo alcançar sozinho. Revela o que precisa ser revelado, porque eu não quero mais viver no automático. Não quero mais carregar peso sem saber o porquê. Eu quero entender. Eu quero ver. Eu quero ser livre. E eu sei que a liberdade começa quando a verdade aparece. Então, fala comigo, mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja através de um sentimento, de uma lembrança, de algo que vem agora à tona. Eu estou aqui, e eu estou ouvindo. Continua, Pai, porque eu sei que isso é só o começo. Pai, agora que o Senhor começou a revelar, eu não volto atrás. Eu não fujo mais. Aquilo que foi exposto não vai permanecer. Então agora, com a autoridade que vem de Ti, eu me posiciono.
Eu não aceito mais carregar o que não vem de Deus. Tudo aquilo que entrou sem permissão. Tudo aquilo que foi se acumulando em silêncio. Tudo aquilo que criou raiz dentro de mim. Eu coloco diante de ti e declaro: não permanece. Toda palavra que lançaram contra mim, toda palavra que me diminuiu, que me feriu, que me marcou, eu quebro agora. Palavras de rejeição, palavras de abandono, palavras de incapacidade, palavras que disseram que eu não seria nada, que eu não conseguiria, que eu não era suficiente. Eu não carrego mais isso. Essas palavras não definem quem eu sou. E agora, em nome de Deus, elas perdem força. Todo pensamento que não vem de ti, toda mentira que se repetiu tantas vezes que pareceu verdade, toda ideia que me puxou para baixo, que me fez duvidar, que me fez desistir, eu interrompo agora. Eu não alimento mais isso. Eu não aceito mais isso. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E se o Senhor é quem me guia, eu não vou mais me guiar por medo, por insegurança, por voz que não vem de ti. Tudo aquilo que estava me oprimindo, tudo aquilo que estava sugando minha energia, tudo aquilo que estava roubando minha paz, eu declaro agora: quebra. Toda influência que não vem de Deus, todo ambiente carregado, toda presença que não deveria estar, sai agora. Não tem mais espaço, porque este lugar, esta mente, esta vida, pertence ao Senhor. E onde o Senhor entra, o que não é dele não permanece. Eu corto agora todo vínculo invisível, toda ligação com situações do passado que ainda me prendem, toda conexão que me puxa para trás. Eu me desligo, eu me liberto, eu não carrego mais. E mesmo que por muito tempo isso tenha me dominado, hoje não domina mais, porque a verdade está aqui, e a verdade liberta. Pai, confirma isso agora. Confirma com a tua presença. Porque eu sei que não é só palavra. Tem algo acontecendo. Tem algo sendo quebrado. Tem algo sendo arrancado pela raiz, nesse exato momento. E talvez eu não vejas, mas eu sinto. Algo está saindo. Algo está perdendo força. Algo está sendo encerrado. E eu não volto mais para esse lugar. Eu não volto mais para esse ciclo. Eu não volto mais para esse estado. Porque hoje algo mudou. E o que foi quebrado aqui não se reconstrói. Continua, Pai. Vai até o fim. Porque eu não quero metade. Eu quero completo. Eu quero definitivo. Eu quero real. Pai, agora que o Senhor começou a quebrar, eu sinto que existem partes em mim que ainda estão sensíveis. Partes que ficaram expostas. E eu não quero ignorar isso. Eu não quero endurecer de novo. Eu quero que o Senhor toque exatamente onde ainda dói. Porque tem feridas que eu carreguei por tanto tempo que eu aprendi a viver com elas. Mas isso não significa que estão curadas. Significa só que eu me acostumei com a dor. E hoje, eu não quero mais me acostumar. Eu quero ser curado de verdade. Então vai, Pai. Vai nas minhas lembranças. Naquelas que ainda machucam quando eu lembro. Naquelas que eu tento evitar, mas que voltam, do nada. Vai nos momentos em que eu me senti sozinho, mesmo tendo pessoas ao meu redor. Nos momentos em que eu precisei de alguém e não tive. Nos momentos em que eu fui ferido e ninguém percebeu. Ou pior, quando perceberam e não fizeram nada. Toca nisso, Pai. Porque isso ficou. Ficou em forma de medo. Ficou em forma de insegurança. Ficou em forma de defesa. E sem perceber, eu comecei a me proteger de tudo. Comecei a desconfiar. Comecei a me fechar. Comecei a não me entregar mais como antes. E isso também me machucou. Porque eu parei de viver coisas boas, por medo de sentir dor de novo. Então entra aí, Pai, nessas áreas que eu fechei, nesses lugares onde eu levantei muros, e começa a reconstruir, mas não com pressa, com cuidado, com presença. Vai também na minha infância, naquilo que eu vivi quando ainda não entendia nada, mas que mesmo assim me marcou. Palavras que eu ouvi, situações que eu passei, ausências que eu senti, coisas que ninguém explicou,
mas que ficaram dentro de mim, moldando quem eu me tornei. Cura isso, Pai. Cura aquela versão minha, que não sabia lidar com tudo aquilo. Cura aquela parte de mim, que ainda carrega medo, abandono, rejeição. E enquanto o Senhor cura, me ensina a soltar, me ensina a perdoar, até aquilo que eu achei que nunca conseguiria. Não porque foi fácil, não porque não doeu, mas porque eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Eu não quero mais viver preso ao que aconteceu. Eu quero viver livre no que o Senhor está fazendo agora. Então tira esse peso, tira essa dor antiga, que ainda influencia minhas decisões, meus sentimentos, minhas reações. Tira essa marca, que ficou escondida, mas ativa, e coloca algo novo no lugar. Coloca paz, onde havia dor. Coloca segurança, onde havia medo. Coloca descanso, onde havia tensão. E me faz sentir isso, agora, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja sutil. Eu quero perceber que algo está sendo restaurado, porque eu sei que o Senhor não só revela e quebra, o Senhor cura. E eu recebo isso. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, eu recebo. Porque eu sei que a cura já começou. E ela não vai parar. Pai, agora eu sinto que o Senhor está indo mais fundo. E eu não quero impedir. Eu não quero segurar nada. Então entra, completamente. Não deixa nenhuma área intocada. Se existe algo na minha vida que não vem de ti, mostra e remove. Vai além do que eu vejo. Vai nos detalhes. Naquilo que parece pequeno, mas que aos poucos foi abrindo espaço sem que eu percebesse. Vai nos objetos. Coisas que eu carrego comigo, que fazem parte do meu dia, mas que podem estar carregando lembranças, significados, ligações que não são boas. Se tem algo assim, revela e limpa. Vai nos lugares da minha casa, cada ambiente, cada canto. Se existe algo que ficou impregnado, alguma energia pesada, alguma memória que ainda influencia o clima, alguma sensação que não é de paz, entra agora e purifica, que toda a atmosfera seja transformada, que o que estava carregado fique leve, que o que estava escuro seja iluminado. Vai também nos meus hábitos, naquilo que eu faço no automático, naquilo que eu consumo, que eu assisto, que eu escuto e que aos poucos foi afetando minha mente. Mostra o que precisa sair, mostra o que precisa ser deixado, porque eu não quero mais alimentar o que me afasta de ti. Eu quero viver alinhado, eu quero viver limpo. Vai nos meus pensamentos mais escondidos, aqueles que eu não conto para ninguém, aqueles que eu guardo, até de mim mesmo. Se tem algo ali que não está em paz, se tem algo ali que não está saudável, purifica. Tira o excesso, tira o peso, tira o que não constrói e coloca clareza. Vai nas minhas intenções, naquilo que me move, naquilo que me faz agir, decidir, escolher. Se existe algo desalinhado, se existe algo que foi contaminado por dor, por medo, por influência externa, alinha de novo, traz de volta para o centro. E enquanto o Senhor faz isso, eu sinto que algo está sendo reorganizado, como se dentro de mim tudo estivesse sendo colocado no lugar certo. Aquilo que estava bagunçado começa a se ajustar. Aquilo que estava confuso começa a clarear. E eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar. Porque o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Então continua, Pai. Limpa por completo, sem deixar resto, sem deixar raiz, sem deixar nada escondido. Porque eu não quero uma mudança superficial. Eu quero transformação real. Eu quero sair daqui, diferente, leve, livre, em paz. E eu sei que isso está acontecendo. Mesmo agora, enquanto eu oro. Mesmo agora, enquanto eu sinto. Porque quando o Senhor entra, tudo que não é dele precisa sair. E eu permito. Eu entrego. Eu não resisto mais. Pai,
Agora que o Senhor limpou, agora que o Senhor purificou, eu não quero deixar esse espaço vazio. Eu quero que o Senhor preencha. E mais do que isso, eu peço proteção, proteção real, constante, presente. Porque eu sei que existem coisas que tentam voltar. Eu sei que existem influências que não desistem fácil. Mas hoje é diferente. Hoje eu não estou sozinho. Então cerca minha vida, Pai, como um escudo, invisível, mas real. Coloca tua presença ao redor de mim, na frente, atrás, dos lados, acima, abaixo, que eu esteja envolvido completamente. Protege a minha mente, que nenhum pensamento que não vem de ti encontre espaço, que nenhuma ideia negativa se crie raiz, que nenhuma mentira consiga permanecer. Se algo tentar entrar, que seja barrado. Se algo tentar se aproximar, que seja afastado. Protege minhas emoções, que aquilo que o Senhor curou não seja reaberto, que aquilo que o Senhor restaurou não seja quebrado de novo. Me guarda contra gatilhos, contra situações, contra ambientes que podem tentar me puxar de volta. Protege a minha casa, cada ambiente, cada espaço, cada canto. Que haja paz, real, que haja leveza, constante. Que qualquer presença que não venha de ti não encontre lugar. Que tudo aqui dentro seja alinhado com a tua presença. Protege minha família, mesmo aqueles que eu não vejo, mesmo aqueles que estão distantes, que sejam alcançados, que sejam guardados, que estejam debaixo da tua cobertura. Protege meus caminhos. Por onde eu for, que o Senhor vá antes, abrindo, direcionando, desviando do que não é bom. E mesmo quando eu não perceber, que eu esteja sendo guiado. Porque o Senhor é o meu pastor. E quando o Senhor guia, eu não ando perdido. Mesmo no vale, mesmo nos momentos mais difíceis, eu não temo. Porque o Senhor está comigo. E isso é suficiente. Então fortalece essa proteção. Confirma isso agora. Como se algo ao meu redor estivesse se fechando, como se uma barreira estivesse sendo levantada, como se uma cobertura estivesse sendo colocada. E eu sinto segurança, eu sinto firmeza, eu sinto que algo mudou. E aquilo que antes me atingia com facilidade, agora não tem mais o mesmo acesso, porque eu estou guardado, e eu permaneço assim, debaixo da tua presença, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. E nada que não venha de ti vai ultrapassar isso. Continua, Pai, porque eu sei que ainda tem mais. Pai, agora eu sinto que o ambiente mudou. Algo ficou mais leve, algo ficou mais claro, algo dentro de mim começou a respirar de novo. E é aqui que eu te peço, restaura. Não só o que foi quebrado agora, mas aquilo que foi se perdendo ao longo do tempo. Aquilo que eu nem percebi quando começou a desaparecer. Restaura minha paz, aquela paz simples, que não depende das circunstâncias, que não depende de tudo estar perfeito, mas que permanece, mesmo no meio do caos, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Coloca isso dentro de mim, de forma real. Substitui o medo. Esse medo constante, esse receio que me faz travar, que me faz duvidar, que me faz imaginar o pior. Tira isso e coloca descanso. Um descanso que não é só físico, mas que alcança a alma, que acalma os pensamentos, que desacelera o coração, que traz segurança. Restaura minha força, porque teve momentos em que eu achei que não ia aguentar, momentos em que eu quase parei, momentos em que eu pensei em desistir, mas eu ainda estou aqui, e isso já diz muito. Então fortalece isso, Pai, não com pressão, não com cobrança, mas com presença, com direção, com certeza de que eu não estou sozinho. Restaura minha identidade, porque no meio de tanta coisa, eu me perdi. Eu comecei a me enxergar errado. Comecei a me definir pelas dores, pelos erros, pelas quedas. Mas isso não é quem eu sou. Então me mostra de novo. Me faz enxergar com clareza
quem eu sou, em ti, sem distorção, sem peso, sem acusação. Restaura também aquilo que foi interrompido, sonhos que ficaram pelo caminho, planos que eu deixei de lado, partes de mim que eu abandonei. Se ainda faz sentido, traz de volta. Mas agora, de um jeito novo, sem a carga que eu carregava antes, sem o medo que me travava antes, com leveza, com direção, com propósito. E enquanto isso acontece, eu sinto algo diferente. Não é euforia, não é algo superficial, é mais profundo. É como se algo estivesse sendo reconstruído, por dentro, camada por camada, de forma firme, de forma silenciosa, mas real. E eu sei que isso não vai desaparecer quando essa oração acabar, porque não é momentâneo, é início, é processo, é transformação. E eu recebo isso, sem resistência, sem dúvida, sem medo, porque eu sei que quando o Senhor começa, Ele não para no meio, Ele completa. Então continua, Pai, restaura por inteiro, sem deixar nada pela metade, porque eu estou aqui, e eu estou pronto. Pai, agora eu não falo mais como alguém que chegou aqui carregado, eu falo como alguém que começou a ser transformado. E isso muda tudo, porque o que estava oculto se foi revelado, o que estava preso foi quebrado, o que estava ferido começou a ser curado, o que estava contaminado foi purificado, e o que estava exposto agora está protegido. Então eu declaro, nada será como antes, nada. Aquilo que me prendia não me prende mais. Aquilo que me dominava não domina mais. Aquilo que me enfraquecia perdeu força. E mesmo que tente voltar, não encontra mais o mesmo lugar, porque eu não sou mais o mesmo. Tem algo novo acontecendo dentro de mim. Algo firme, algo alinhado, algo que não depende do que eu sinto, mas daquilo que o Senhor está fazendo. E isso ninguém tira. Eu declaro que a paz voltou. Mesmo que ainda existam desafios, mesmo que nem tudo tenha se resolvido por fora, por dentro já mudou. E isso é o que sustenta. Eu declaro que a minha mente está alinhada. Pensamentos confusos perdem força, dúvidas constantes perdem espaço, mentiras repetidas não encontram mais lugar, porque a verdade está estabelecida. Eu declaro que a minha vida está sendo realinhada. Caminhos que estavam errados começam a ser corrigidos. Decisões que estavam confusas começam a clarear. Direções que estavam perdidas e começam a aparecer, porque o Senhor é quem guia. E quando Ele guia, não há confusão. Eu declaro que existe presença aqui, agora, nesse exato momento. Mesmo que não seja visível, mesmo que não tenha forma, ela está aqui, e ela é suficiente. Porque onde a presença de Deus está, tudo se ajusta, tudo se organiza, tudo encontra o seu lugar. E eu não preciso mais correr atrás de tudo. Eu não preciso mais carregar tudo. Eu não preciso mais tentar controlar tudo. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada, nem paz, nem direção, nem cuidado, nem presença. Tudo o que eu preciso já está sendo liberado. E isso encerra um ciclo de peso, um ciclo de confusão, um ciclo de desgaste, e inicia outro, um ciclo de clareza, de descanso, de reconstrução. E eu entro nisso, agora, sem medo, sem dúvida, porque eu sei que isso é real e não volta atrás. Porque aquilo que Deus começa, ninguém interrompe. Pai, eu só consigo dizer, obrigado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem conseguir explicar tudo o que aconteceu aqui. Eu sei que algo mudou, e isso já é suficiente para começar. Obrigado, porque o Senhor não me deixou sozinho, mesmo nos momentos em que eu achei que estava. Obrigado, porque o Senhor entrou, mesmo nas partes que eu escondi, mesmo nas áreas que eu evitei, o Senhor foi lá. E não foi para me condenar, foi para me restaurar. Obrigado, porque o Senhor viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, e tocou exatamente onde precisava.
Obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Mesmo quando eu me afastei, mesmo quando eu duvidei, mesmo quando eu não soube como voltar, o Senhor permaneceu. E isso muda tudo. Eu reconheço que sem o Senhor eu me perco. Mas com o Senhor eu encontro direção, eu encontro paz, eu encontro sentido. Então eu começo esse novo ciclo, agora. Não esperando que tudo esteja perfeito, não esperando que tudo se resolva de uma vez, mas confiando que o Senhor está comigo, que o Senhor está guiando, que o Senhor está cuidando, mesmo quando eu não percebo. E se eu passar por vales, eu não vou temer, porque eu sei que não vou passar sozinho. Se vierem dias difíceis, eu não vou desmoronar, porque eu sei que existe algo me sustentando. E isso é mais forte do que qualquer situação. Então eu sigo, com passos talvez ainda inseguros, mas com uma certeza firme. O Senhor está comigo, e isso basta. E a partir de hoje, eu não volto mais para o lugar de onde eu saí. Eu não volto mais para aquele estado. Eu não volto mais para aquele peso, porque existe algo novo acontecendo. E eu vou viver isso, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mas agora, diferente. Agora, com o Senhor. E isso muda tudo. E agora, presta atenção nisso. Quando essa oração terminar, você não vai voltar para a mesma rotina do mesmo jeito. Pode até parecer tudo igual por fora, mas por dentro não está. Porque algo foi tocado, algo foi ajustado, algo foi reposicionado. E talvez, nas próximas horas, ou nos próximos dias, você comece a perceber pequenas coisas, pensamentos mais calmos, reações diferentes, uma paz que aparece, sem motivo aparente, como se algo estivesse no controle, mesmo quando tudo ao redor ainda não se resolveu. E isso não é coincidência, é resposta, é continuidade do que começou aqui. Então não ignora, não trata como algo comum, porque não foi. O que aconteceu aqui foi espiritual, foi profundo. Não alimenta pensamentos que já foram quebrados, não abre espaço para o que já foi retirado. Permanece, mesmo que seja um processo, mesmo que ainda existam dias difíceis. Permanece, porque você não está sozinho, e nunca esteve. E se em algum momento você esquecer disso, volta aqui. Volta para esse momento. Volta para essa oração. Porque isso aqui não foi só um vídeo, foi um encontro. E encontros assim deixam marcas, marcas que não desaparecem. Marcas que lembram o que existe um lugar seguro, onde você pode voltar, sempre que precisar. E esse lugar não é um vídeo. É a presença de Deus, e ela está com você, agora e depois. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu algo diferente, se algo dentro de você foi tocado, escreve aqui nos comentários, Deus está comigo. Sem pensar muito, só escreve, porque isso não é só uma frase, é uma declaração. E quando você declara, você confirma aquilo que começou dentro de você. E se você ainda não faz parte, se inscreve no canal. Aqui você não vai encontrar só palavras. Você vai encontrar direção, vai encontrar força nos dias em que faltar. Vai encontrar um lugar para voltar quando tudo estiver pesado, porque esse canal é um ponto de encontro entre você e Deus. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, alguém que precisa ouvir isso, mas não sabe por onde começar, compartilha esse vídeo, porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é chegar exatamente onde você chegou hoje. E agora, vai em paz. Mas não uma paz superficial, uma paz que sustenta, uma paz que permanece, porque o Senhor é o seu pastor, e nada vai faltar. Amém.